Olá, queridos e amados do Pai. Hoje eu quero trazer a oração de Abacuque, para que a gente possa estudar um pouquinho sobre esse livro, quem foi Abacuque. E para iniciar hoje o nosso momento da palavra, eu quero trazer a oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque, capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e tem aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida a tua ira, e lembra-te da misericórdia. Veio em Temã e do monte de Parã, o santo selar da tua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez com luz, e raios brilhantes saíam da tua mão. E ali estava o esconderijo da tua força diante dele, e a peste e as brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, e olhou e parou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se corrigindo, porque os caminhos eternos lhes pertencem. Glória a Deus. Até aqui, eu vou ler até aqui no 7. Hoje, eu estava meditando dentro dessa palavra e me veio muito forte. Quando Abacuque se levantou diante de Deus, ele não apareceu como um profeta que tinha todas as respostas, mas como um homem aqui que carregava perguntas, que rasgava a sua alma. Ele não disfarçou a sua indignação, ele não escondeu o seu cansaço, ele não pintou a sua fé com cores artificiais. Ele chegou diante de Deus como alguém que vê a violência crescer, a injustiça se espalhar e o silêncio parecer maior do que o socorro. E ainda assim ele decide permanecer. Essa é a força oculta de Abacuque. Aqui, o profeta, ele não é o profeta que desiste porque não entende. Ele é o profeta que se aproxima justamente porque ele não entende. E quando ele abre a boca para orar, ele não faz uma oração bonita, organizada ou decorada. Ele faz uma oração honesta. Ele faz uma oração que marca. Aqui quem está sendo dentro desse perímetro de moldagem, né, é Abacuque. Quem está sendo moldado? Abacuque ora como quem se derrama, e Deus permite que ele se derrame. Em vez de repreender Abacuque, Deus convida ele para um processo de revelação. Abacuque, ele não sabe, mas Deus abençoou e transformou o coração dele no exato momento em que ele decidiu não fugir. A oração dele começa com um lamento aqui e termina com uma canção. Ele entrou se questionando, ele saiu adorando, queridos. Aqui nós vemos que ele entrou pesado, mas ele saiu elevado. É assim que muitas vezes a gente entra na presença do Senhor. A gente entra tão pesado, a gente entra tão, às vezes, quebrantado, depende do momento. Mas aqui Abacuque, ele saiu super leve. E esse é o milagre mais profundo que Deus faz com quem permanece. Ele muda o interior antes de mudar o exterior. A oração de Abacuque é o caminho do coração para a gente aprender a confiar na dor. A oração de Abacuque, ela é uma revelação para a gente aprender a ter esperança em meio à ruína. A oração de Abacuque nos ensina a enxergar Deus mesmo quando o cenário parece contrário. E quando Deus ele responde, não há nada que possa impedir. Deus traz soluções, nem sempre, às vezes, imediatas. Mas aqui foi uma visão. Deus não entrega o alívio a Abacuque de imediato. Ele entrega o entendimento e diz, escreve a visão
e torna bem legível. Então a visão não era apenas uma promessa, era o convite para manter a fé avivada, enquanto o tempo ali ainda estava gestando o cumprimento. Deus, ele não apaga a dor. Deus, ele atravessa a dor junto com você. E foi assim que aconteceu com Abacuque. Abacuque aprendeu que fé não é ausência de crise, é permanência apesar da crise. Ele aprende que a fé não é sentir tudo se encaixando, é continuar mesmo quando nada parece fazer sentido. Ele aprende que fé não é ver mudança, é confiar em Deus que muda. Essa é a transformação que leva aquele texto, sabe, que atravessa séculos, que sacode corações, que levanta os cansados, que desperta os abatidos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta, ainda que o gado desapareça, ainda assim me alegrarei em Deus, na minha salvação. Ele não diz aqui isso porque ele ficou forte. Ele diz porque ele ficou quebrantado. Ele não declara isso porque ele virou o super-homem. Ele declara isso porque ele virou dependente. Dependente de Deus, porque ele vê Deus mais claramente do que a autossuficiente. Queridos, a oração de Abacuque, ela é um processo de começar no abismo e terminar na montanha. Começa na queixa e termina no cântico. Começa na terra e termina no espírito. E é assim que Deus trabalha. Ele pega a alma questionadora, e transforma em alma firme. Porque a alma confusa, ela precisa ser transformada. Ela precisa se posicionar. Deus pega aqui a alma cansada e transforma em alma estabilizada. Abacuque termina dizendo: o Senhor é Deus da minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça, que me faz andar em lugares altos. Ele não disse que Deus tirou os dos vales. Ele disse que Deus o preparou para atravessá-los. Então, o Deus que respondeu a Abacuque não mudou o cenário, mudou Abacuque. Vocês estão entendendo aqui? Então, essa é a graça. Essa é a graça. Abacuque mostra que toda oração verdadeira tem um ponto de virada, queridos. E o lugar da dor se dobra diante da fé. Onde a alma se lamenta e encontra promessa. Onde o coração está pesado e descobre que ainda é capaz de adorar. E quando ele termina, ele está completamente diferente. Ele não tem todas as respostas, mas ele adora confiar. Ele agora passa a confiar, corrigindo aqui. Então, queridos, não tem todas as garantias aqui nessa palavra, mas tem um firmamento. Ele não ora porque ele se sente seguro. Ele ora até ele se sentir seguro. Ele não adora porque ele vê os frutos. Ele adora para gerar os frutos. Ele não acelera porque ele está tudo bem. Ele celebra, tá? Ele não celebra porque está tudo bem, corrigindo aqui. Ele celebra porque, aleluias, ele confia em Deus. Ele continua confiando em Deus. Abacuque aprendeu que a oração, ela não move o caos, mas ela revela. Ela pode mover sim, porque Deus pode todas as coisas. Mas aqui ele nos revela dentro dessa palavra, tá? Eu estou falando da palavra, queridos. Não estou falando da onisciência, da onipotência e da presença contínua do Senhor, não. Eu estou falando da palavra, tá? Então, aqui, Deus, ele reina acima do caos. Ele nos ensina, através dessa palavra, nós aprendemos, e Abacuque também aprendeu que ele não precisa ter controle, quando somente confiar naquele que reina sobre tudo. Hoje, eu estou aprendendo aqui que eu não preciso entender quando eu caminho
com quem entende. Eu preciso aprender que eu não preciso ver, mas eu preciso seguir e preciso estar alinhada à vontade divina. Essa é a revelação da marca do livro inteiro. Se a gente, o justo viverá pela fé. Ele não viverá do que ele sente, do que ele vê, mas do que ele entende. Ele viverá do que Deus diz. Essa é a verdade que ecoa como uma martelada na alma. A fé não é emoção. A fé é fundamento. Fundamento. Fé não é clima. Fé é convicção. Fé não é acessório. Fé é estrutura. Abacuque, que começou frágil, termina estruturado. Termina dizendo, ainda assim começou, olhando para a terra, né? E termina olhando para o céu. Ele começou olhando para a violência e termina olhando para a soberania de Deus. Então, quando a gente começa olhando para a crise, a gente precisa ter firmamento em Deus para terminar olhando para a eternidade. Porque esse é o processo da oração. A oração fielmente revelada, ela não muda. Ela não muda Deus, ela muda você. Ela não acelera o tempo, ela fortalece o coração. Ela não impede a tempestade, ela gera raízes para sobreviver, para você sobreviver a ela. Então, a oração de Abacuque nos ensina que diante de tudo que somos, confusão, medo, insegurança, cansaço, nós aprendemos a confiar. Sabe, cada parte da nossa alma nos ensina que Deus não rejeita quem Ele pergunta, né? Ele sempre quem pergunta. Deus não vai rejeitar se você questionar algo. Ele responde com visão. Se você tiver com a sua visão aberta, sem cansaço, sem murmuração, Deus, Ele não vai abandonar. Se você se derramar diante de Deus, Ele vai te restaurar com a presença dEle. Então, o que Ele nos ensina é quando tudo parece sem resposta, Deus ainda está escrevendo uma visão. Que toda visão, ela se cumpre no tempo certo. Não antes e não depois. No tempo certo. Abacuque ora, e enquanto ora, o desespero dele vai cedendo lugar para a fé. A inquietação cede lugar para a confiança. O barulho da alma cede lugar para a voz de Deus. E é assim que nasce a adoração que sustenta. Não é de um coração perfeito, mas de um coração rendido. A oração de Deus, a oração que Deus quer que nós fazemos, ela termina em um coração. Ela começa em um coração talvez aflito, um coração talvez manso, um coração talvez quebrantado, mas ela termina em adoração. Porque quando nós somos ensinados a enxergar acima da dor, nós somos ensinados que a alegria do justo, ela não depende das circunstâncias, mas da aliança. Deus nos ensina que a esperança do justo, ela não depende do cenário, mas depende do caráter de Deus. Eu sou ensinada todos os dias que a minha força, ela não depende do que floresce, mas do que Deus, Ele tem feito em mim, porque Ele nunca falha. A oração de Abacuque, ela é um convite para todos nós. Então volte ao lugar da sinceridade, volte ao lugar da rendição, volte ao lugar, aleluias, da visão, volte ao lugar onde a fé renasce, mesmo quando tudo ao redor parece morrer. E quando você volta, você vai descobrindo que o coração, ele não muda apenas a situação, mas muda você. Quando você muda, tudo muda. Então, essa oração aqui de Abacuque, ela começa com um questionamento profundo diante da injustiça e termina com esse cântico de confiança. Absolutamente Deus. Ele nos ensina e nós aprendemos com Ele. Assim como Abacuque aprendeu que a fé ela permanece. Mesmo sem você entender, nós passamos a confiar, mesmo sem ver, a adorar, mesmo sem ver os frutos. E esse livro de Abacuque me ensinou muito. E quem foi Abacuque, pastora? Abacuque, ele foi um dos profetas menores do Antigo Testamento. E o nome dele provavelmente significa o quê? Abraço. Aquele que abraça, que é um símbolo da forma como ele se agarrou a Deus.
mesmo em meio ao caos. Então não há registro assim direto sobre a sua cidade, seu nascimento, mas lendo algumas coisas dentro da teologia, quando eu fiz, acredita-se que ele fosse de Judá, tá, gente? E exercesse o seu ministério próximo ao templo. Então, possivelmente, ele era um levita ou envolvido em funções litúrgicas, por conta da linguagem musical presente no capítulo 3 aqui da nossa oração, a qual foi ministrada. Então, o livro ele foi escrito entre 612 a 589 a.C., em um período de profunda corrupção social e iminente invasão babilônica. Abacuque ele vive em Judá, num tempo de decadência moral, injustiça, crescente violência entre os povos, enfraquecimento espiritual. Não é diferente dos dias atuais. Em algumas situações aqui a gente vê que muitas pessoas pregam ao povo. Abacuque ele conversa diretamente com Deus, né? Então, o livro de Abacuque, ele é construído com um diálogo. Ele pergunta, Deus responde. Ele lamenta, Deus vai lá e revela. Ele teme, Deus vai lá e fortalece. Ele é um profeta que não oculta o conflito interno em seu ministério. Ele destaca justamente a sua honestidade. É isso, pessoal. Que Deus venha abençoar vocês com toda sorte de bênção. Eu queria trazer isso aqui, já tem um bom tempinho já. Mas hoje é sexta-feira, muita gente está em casa, está aí esperando. Amém? A oração de meio-dia, daqui a pouquinho. Hoje eu vou colocar esse momento da palavra um pouquinho mais cedo para você ouvir sobre o livro de Abacuque. Eu até escrevi aqui sobre o capítulo 1, cada capítulo que representa, né, onde ele pergunta, ele está muito inquieto. No capítulo 2 são a resposta de Deus e a famosa frase, o justo viverá pela fé. Essa oração do capítulo 3, a qual foi ministrada, ele fala sobre confiança, sobre exaltação, e ele finaliza com a declaração de entrega, que ainda que a figueira não floresça. Então, a trajetória de Abacuque me mostra o quê? A transformação espiritual e radical, gente. Ele começa angustiado e termina firmado. Então, o livro de Abacuque se tornou tão importante que os seus ensinamentos ecoam dentro desse Novo Testamento, especialmente a frase, o justo viverá pela fé, que é citada 3 vezes em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Ele é considerado um dos livros mais profundos sobre a maturidade espiritual, porque ele mostra que a fé verdadeira nasce no ponto onde a alma se rende ao caráter de Deus e não ao controle das circunstâncias. E Abacuque, ele se tornou um profeta que ensina até hoje, né? Que os caminhos da oração sincera levam à visão, e a visão leva à confiança, e a confiança leva o quê? A vida que permanece firme, mesmo quando a figueira não floresça. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Um beijo no coração de vocês. Hoje eu vou colocar o momento da palavra mais cedo, e em seguida eu vou trazer entre as 15 e as 18 horas, aí um pouquinho sobre a palavra. Um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus.